Boa tarde a todos, que Deus esteja no coração de cada um de vocês. Cada vez que eu vou fazer um vídeo, eu sempre peço que Deus esteja no coração de cada um de vocês. O que me chamou a atenção foi quinta-feira à noite, mais ou menos às 8 horas, a minha genitora estava assistindo uma live de um pastor. Ela desesperada e o pastor sempre orientando. Um fato me chamou a atenção, que ele disse que alguém estava fazendo bruxaria para ela, e eu tenho que comprovar isso, que é certeza, porque eu vou citar o caso com detalhe. Ele, na sua lávia, ele falava que haveria uma feitiçaria para ela em um determinado local. Isso foi na quinta-feira à noite. Num determinado local, perto de um posto, estaria uma vasilha com farofa e uma galinha preta. Ele só errou em um detalhe, porque ele citou que haveria até champanhe, mas não tinha champanhe. Ao lado tinha uma latinha de pitu e, inclusive, tinha essa galinha preta, como ele citou, ao lado de um posto. E isso é verdade, porque quem passou lá ontem viu. Então, ele, nas suas orações, falou que tinha as pessoas que batiam em seu ombro, dizia ser sua amiga, mas na realidade não. Quando alguém bater em seu ombro dizendo que sereis teu amigo ou tua amiga, essa pessoa é que mais te traz. Tem inveja de ti e de qualquer uma outra pessoa. Na maioria das vezes isso é verdade, porque a bruxaria existe, porque eu tenho certeza, porque eu presenciei um fato no dia da eleição. Só Deus sabe o que eu vi. Eu tenho testemunha de alguém que escutou o que aconteceu com a minha genitora. Não era nem para eu falar isso, mas eu vou falar. Ela esturrava feito um leão. Eu tenho certeza disso. Se alguém, quem me conhece aqui, pode perguntar a Nende Timané. No outro dia eu cheguei lá e falei o que teria acontecido. Ele escutou de onde ele estava trabalhando, me perguntou. Disse: Nenê, eu vi, eu escutei. Parecia um bicho esturrando. Foi quando eu entendi o que tinha acontecido com ela. Eu tenho que comprovar aquilo dentro da minha casa. Quem quiser vir ver aqui, pode vir, que não tem nada no escondido. Ela se aproximou de uma faca. Eu fiquei com o maior medo da minha vida. Me sentei no sofá e só pedia a Deus que o pior não acontecesse. Não acontecesse. Em um determinado momento, ela pegou um copo, bateu ele de boca na parede. Quando ela bateu, o menor carocinho ficou do tamanho de um carocinho de chumbo. Eu tenho guardado em uma bolsa, para ninguém dizer que é mentira. Quando aconteceu aquilo, eu disse: meu Deus, ela abriu a mão de um canto a outro. Mas quando ela abriu a mão, deu uma risada estranha. Eu me arrepiei todinho. Como eu sou uma pessoa que sou muito devoto a Frei Damião, eu pedi que afastasse aquele mal. Ela saiu da sala, foi direto para a cozinha, passando na mesa, apanhou uma faca e ficou na porta da cozinha, dando a maior gargalhada, como que fosse um bicho estranho. Naquilo eu senti um arrepio. Foi quando eu refuguei, ela se dobrou para trás, quase que a cabeça encosta em seus pés, com a faca na mão e sempre dizendo que teria sede de beber sangue. Eu determinadamente pedi proteção a Deus e que ele permitisse que o Senhor Frei Damião me desse força e poder
que eu pudesse revidar aquilo que estaria acontecendo. Foi quando eu estendi a mão direita sobre a sua frente e coloquei a mão esquerda no peito e pedi: Senhor, mais uma vez, me ajuda. Dai poder ao Santo Frei Damião, que eu sou devoto dele e já aconteceu vários milagres, porque eu tenho como provar isso. Naquilo me deu um arrepio, ela deu uma gargalhada, caiu de costa, eu digo, morreu. E agora eu vou ser o culpado? Meu Deus. Aquilo veio um vento tão diferente, me arrodeando em volta. Eu sentia como que fosse um animal, um porco espinho, me furando, mas aquilo não conseguia me atingir, porque eu estava com aquele pensamento em Frei Damião, com a permissão que eu tinha pedido a Deus. Naquele determinado momento, ela virou para mim e olhou. Eu vi que o seu lábio afinou como que fosse. Vocês que assistem filme, que tem aquele lobo, a afeição dela ficou daquela performance, com os olhos, parecia duas tochas de fogo. Naquele momento eu me assustei, quando o seu lábio se afinou, que apareceu aquela dentaria, tipo que fosse um vampiro. Vocês que assistiram aquela novela do vampiro deveriam lembrar de que eu estou falando. Ali ela adormeceu. Eu não tenho o que fazer. Peguei em seus pulsos, ele não se movimentava. Eu digo, meu Deus, ela morreu e eu sou o culpado disso. O que é que eu vou fazer? Se eu correr é pior. Peguei ela pelo ombro, ela não se movia. Parecia uma estaca de concreto. Trouxe ela arrastando dura. Coloquei em um sofá, daqui a pouco eu sentei ela, ela ficou com as pernas estiradas, dura. Foi quando eu coloquei a mão de novamente em seu pulso e ele voltou a funcionar. Eu digo, graças a Deus. Eu digo, será que não vai chegar ninguém aqui? De repente, em frente da minha casa apareceu uma moto. Era o irmão dela e a esposa dele. Quando se aproximaram, ela estava sentada no sofá, sem falar com ninguém. Grelada, com seus olhos vidrados, parecia estar morta. O irmão perguntou, Bea, o que é que está acontecendo? Naquilo voltou aquilo que teria acontecido antes deles chegarem. Ali ela partiu para a porta, ali ela caiu, começou a se pernegar e quase esturrar. O irmão disse, o que é que está acontecendo? Eu digo, o que vocês estão vendo agora, se vocês presenciassem o que eu presenciei, isso é como que seja essa criança sua que esteja brincando. Ele disse, não é verdade. Eu digo, sim. Imediatamente a esposa dele pegou a Bíblia, colocou em cima do seu peito e começaram os dois a orar. Daqui a pouco ela abriu os olhos e perguntou o que teria acontecido. Pediram calma a ela. Imediatamente a mãe dela mandou uma mensagem como que alguém tivesse dito a ela o que estava acontecendo. Então a mãe dela começou a orar e aquilo passou. Aí essa história aqui, não é história, do fato que me chamou a atenção ontem, quando ela chegou de Surubim ontem, ela chegou desesperada, disse, Nenê, aconteceu uma coisa que eu fiquei abismada. Naquela entrada da gente vir para casa, quando sai destino ao Alegre, vem pegando a via para Cachoeira, ali naquela encruzilhada tinha um despacho. Eu disse, Bea, tu queres dizer o que com isso? Ela disse, eu tenho certeza que aquilo foi feito para mim. Eu disse, como é que tu sabe? Você não pode julgar. Eu fui ajuntando os fatos acontecidos. Uma determinada pessoa me disse, não vou citar o nome, que teria visto na quinta-feira uma pessoa pegando uma galinha. Ontem, uma outra pessoa, aproximadamente
mais ou menos 4 horas da tarde, chegou em um carro branco. Ele não veio pela avenida de acesso que dá a nossas moradias. Ele veio em outro trajeto diferente. Assim que ele desceu do carro, chamou fulana, eu não vou citar o nome, fulana por 3 vezes. Ela foi de encontro a ele, desceu com 2 bolsas na mão. Ele ficaram conversando frente um ao outro e eu fazendo minhas obrigações, eu quero dizer em serviço, trabalhando e sempre observando. Conversaram. Daí a pouco desapareceram as pessoas. Aproximadamente, mais ou menos 4h40, saiu uma determinada pessoa em uma moto, como que fosse passar e passaria nesse local onde minha genitora viu esse despacho que estaria lá. Portanto, essa pessoa saiu em uma moto com uma bolsa nas costas. Então, ficou. Quando foi mais tarde demais, ela sentou em frente ao sofá, porque ela frequenta a igreja e pediu que o pastor orasse por ela. Eu estaria sentado do lado de fora, em frente à porta, meio à porta. Naquele momento, veio uma coisa no meu pensamento e ela se estressou dentro de casa. Foi quando eu senti uma coisa diferente com o que tinha acontecido no domingo da eleição passada, do fato que eu citei, como que fosse aquela mesma coisa que eu presenciei. Senti um arrepio do pé à cabeça e aquilo eu sentindo como estava dando em volta em mim. Eu pedi imediatamente que ela saísse de frente da porta, se afastasse. Ela se afastou para o lado direito e eu me afastei para o lado esquerdo. Ali eu sentia que aquilo se aproximava a mim. Eu usei minhas forças, pedi proteção ao meu santo Frei Damião. Ali estiquei a mão direita, forcei tanto com aquilo querendo passar por mim. E o arrepio não parava de acontecer. Então aquilo foi passando imediatamente, entrei para dentro de casa. Sempre eu costumo colocar a mão esquerda na mão da foto que tem de Frei Damião. Coloco a mão esquerda na mão dele e coloco a mão direita em o meu peito e peço proteção a ele. Ali foi passando, se acalmou tudo. Eu fiquei numa proporção que não saberia o que teria acontecido. Portanto, minha gente, tenha certeza que tem pessoas que não se ocupam em o que fazer, se preocupa em se preocupar com a vida das pessoas alheias. Como é que eu vou me preocupar com a vida de uma pessoa que eu nunca usei um bom dia? Essa pessoa não me fez mal. Por que eu tomaria ódio dessa pessoa? Se esta pessoa que tomou ódio dessa pessoa tem ódio de mim, que tente me destruir. Sabe por que eu digo isso de peito empolado? Porque eu tenho fé em Deus e eu tenho proteção de Deus e Santo Frei Damião. Eu tenho 3 santos que me dão proteção. Só posso dizer 2. Um é São João Batista, o outro é Nosso Senhor do Bonfim e o outro eu não vou citar. Porque quem me esclareceu isso pediu que eu não citasse o nome dos 3. Porque um deles é meu guardião. Por isso, aqueles que tiverem dinheiro, podem gastarem para fazer feitiço para jogar em cima de mim. Eu não estou debochando. Meu corpo é fechado, não entra nada em mim que seja feito por qualquer um terreiro. Entra sim, se for permitido por Deus. Entra, mas a não ser, não entra, porque eu sou uma pessoa tímido e calado, mas tenho pensamento positivo a Deus. Nunca desejei mal a ninguém. Já fiz coisas erradas com as pessoas, já cheguei até a tirar sangue das pessoas, de alguém, mas hoje me arrependo disso que eu fiz. A quem eu estou falando isso, as pessoas vão dizer, ele está mentindo, ele está querendo aparecer. Não, porque eu minto para qualquer um, menos para
Deus. Que todos tenham uma boa tarde. Sim, e lembre, confie em Deus. lembre nesse vídeo que o pastor, ele não me conhece, que ele não é daqui. Interessante, não é isso? Ele é de São Paulo. Interessante é que esse pastor, Não é daqui. Esse pastor, minha mãe que deu meu número de telefone para ele, e ele estava na live em São Paulo. Eu estava assistindo a live pelo Facebook, quando ele me falou. Ele não, quem falou foi Deus para mim, que Deus estava mostrando aquele despacho, e justamente onde ele falou foi que aconteceu. E meu marido, ele se enganou, porque ele falou da champanhe, não foi sobre esse despacho. A champanhe estava sendo dentro de um vaso com rosas. portanto, desculpe em alguma palavra que eu falei errado, mas é isso. Vocês não, todos nós não deveremos confiar em ninguém, nem mesmo nos nossos irmãos nem irmã, porque na maioria das vezes é mais confiável uma pessoa tão estranha de fora. É como ela citou agora. Como é que um pastor lá de São Paulo fala uma coisa que aconteceu do jeito que ele disse? Por isso que eu fui com a maior delicadeza para eu ver e estava do jeito que ele disse. Será que os pastores... Às vezes eu já critiquei pastores. Eu dou minha mão à palmatória. Eu já critiquei, mas eu vejo. Não todos, mas tem deles. Se eles falam, porque Deus permite que eles falem isso. Eles podem errar em alguma coisa. Muitos deles querem levar vantagem, né? Porque tem pastores que querem dinheiro. E tem pastores que não. Feito outro dia eu vi um mostrando, estava lá. Um salão, a coisa mais linda do mundo de mercadoria para doar para aqueles que não têm. Já que você está no assunto, Entendeu? você assiste a história da minha cabeça, que eu era dor de cabeça direto. Não, isso é... Então, apaga até de mim. Portanto, Deus abençoe a todos. Outro dia eu faço um mais detalhado junto com ela, para que vocês entendam. Eu não estou querendo defender ela, é porque ela vive comigo, eu sei, eu conheço a pessoa. Deus abençoe a todos. Que tenha uma boa tarde. Esse hoje foi demorado. 17 minutos, mais que eu levei 10 minutos. Me desculpe por algum erro. E vou repetir mais uma vez. Ninguém deveria confiar em ninguém. Aquele que bate em tuas costas, dizendo sereis teu amigo, esse é o teu inimigo perante ao Senhor. Eu não sou crente, mas procuro entender o certo. Obrigado.